Olá pessoal, bom dia. Lá vamos nós para mais uma reflexão. Essa vai ter uma característica interessante, porque é baseada em experiências muito recentes. Aconteceram. Hoje é dia 30 de outubro de 2025. Estou dando a data para que fique registrado que aconteceu um episódio aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive, no complexo, na Vila Cruzeiro, na Penha, em que a polícia entrou na favela, na comunidade, e matou mais de 100 pessoas. Nós não vamos entrar em maiores detalhes. A maioria das pessoas sabem como é uma favela no Rio de Janeiro. Mas a gente sabe também que a lei não permite, a lei do Brasil não tem pena de morte. Para nós que temos o conhecimento espírita, nós sabemos muito bem que ninguém morre e que a solução de nenhuma de violências nunca será através da matança. Já aconteceram outras matanças e outras virão. Isso não vai resolver o problema, mas o que nós achamos interessante é que hoje é quinta-feira, de terça para quarta, nós já começamos a socorrer desencarnados desse massacre. Culminou na nossa reunião mediúnica também atendimento, e nós não comentamos na reunião que tínhamos amparado alguns dos desencarnados do massacre. Não comentamos absolutamente nada. Mas também, durante a reunião, houve a assistência a algumas dos desencarnados do massacre. E aí nós ficamos com o seguinte questionamento: o amparo foi de alto nível, foi de muita amorosidade, muita assistência. Os benfeitores espirituais fizeram questão de mostrar para a gente, para o grupo, para mim de madrugada e para o grupo, que era aquilo mesmo. A gente fica logo em dúvida, né? Devido ao estardalhaço midiático. Mas diante da dor desses espíritos, do desespero dessas pessoas desencarnadas, a primeira pergunta que a gente quer lançar é o seguinte: como assim? Não teve umbral? Foram resgatados logo após o desencarne? Foram amparados e conduzidos logo após o desencarne? Não está estranho isso? As pessoas, tem gente aí aplaudindo a mortandade, o massacre. Mas a moral cósmica está nos dizendo outra coisa. A moral cósmica, ela transcende os conceitos humanos, as politicagens humanas, os interesses humanos, os egoísmos humanos, as virulências humanas. A única postura perante aquele que conhece a realidade espiritual é o pacifismo, é a não violência, é o amor sem fronteiras, é o amor incondicional, ou seja, a doação de um amor que não depende de quem o outro é. Não depende de circunstâncias. E nós levamos isso muito a sério. Muito a sério. Não só em termos de trabalho espiritual, mas em termos de vida. E talvez por isso tenhamos tido rapport com essa assistência. E nós só estamos falando isso. Só estamos falando isso porque isso é muito sério.
Eles foram amparados espiritualmente e conduzidos a hospitais no mundo espiritual. Eles não foram, esses que a gente atendeu, não foram para umbral nenhum, para nenhuma zona trevosa, não foram. Foram resgatados logo após seu desencarne. Foram socorridos pelo mundo maior. E aí, nós deixamos no ar o que nós estamos fazendo enquanto sociedade. O que estamos nos tornando enquanto coletividade. Porque o amparo que essas pessoas tiveram é amparo de quem foi vitimizado pela sociedade. E não de alguém, como as pessoas estão pensando, um mal, monstros. Não, são seres humanos que, independente do que estavam fazendo, não estamos defendendo absolutamente nada de errado. Não defendemos, não fazemos apologia à droga, à liberação de droga, a nada disso. Nada que vicie vale a pena. O que não presta não vale a pena. O que estamos falando é de seres humanos, de vidas humanas. Quando nós começamos a aplaudir a matança, lembremos-nos, muitos de nós aplaudíamos matança em círculos de gladiadores, em guerras. Lembremos de quem nós somos. Quantas vidas nós participamos de matanças, aplaudimos matanças, estimulamos matanças. E hoje, conhecedores da realidade espiritual, vamos continuar repetindo esses mesmos erros, achando que matança resolve? O amparo espiritual que essas pessoas tiveram é uma fala de Deus, silenciosa. Deus não virou as costas para eles, mas muita gente está virando. Nossa sociedade está virando. Creio que nós precisamos repensar, reperspectivar todo o nosso olhar para o que aconteceu. Se as pessoas erram, se desencaminham, elas têm que ser presas, julgadas e orientadas. Não existe evolução e progresso sem educação e reciclagem, sem perdão mútuo e socorro. Todos nós cometemos erros atrozes no passado, em outras vidas e nessa, muitas vezes. Todos nós não precisamos refletir sobre o Jesus real, aquele que disse: não atire a pedra, porque ninguém pode atirar pedra, porque se não fez nessa vida, fez em outra. A lei é de amparo. E o grupinho, a gente é muito imperfeito, muito cheio de defeito, todo muito carente, todo mundo gente. Mas é um grupinho que a gente conseguiu, ao longo dos anos, deixar claro: nós estamos aqui para assistir, coração aberto, e nós vamos nos doar e nos entregar, seja quem for, sem barreira, sem fronteira, sem preconceito nenhum. E aqueles que querem trabalhar conosco entendem que, de tanta gente enfatizar isso, só fica mesmo quem entende que o caminho do bem não define nossa evolução. Somos imperfeitos. Temos ainda carências, desejos, medos, limites, rompantes, frustrações. Mas, no campo das ideias, não podemos deixar que a violência e o egoísmo entreve os nossos corações. Não se justifica o erro, não se justifica o tráfico,
não se justifica a tomada das ruas, não se justifica nada, mas nós não podemos entrar nessa egrégora pesada. Quando se mata mais de 100 pessoas em qualquer lugar do mundo, a ambiência cai. E a espiritualidade está agindo, socorrendo, amparando, resgatando, fazendo a parte dela, já que nós não somos capazes, enquanto sociedade, de nos curar. Estamos doentes e, ao invés de procurar a cura real, estamos nos deixando cair por discursos perversos eleitoreiros. Que a luz do Cristo verdadeiro e real nos estimule a refletir que ninguém morre e só o amor nos liberta das prisões kármicas que criamos ao longo dos séculos. Reflitamos nessa moral cósmica. Muitos deles foram socorridos e amparados. Não foram condenados, não foram jogados em vales nenhum, foram resgatados e levados para hospitais. Então isso tem muita coisa por trás disso que a gente não vai entrar, porque a gente não sabe, já que nada foi dito, apenas foi feita assistência. Mas a própria assistência em si fala muito. Basta refletir, basta pensar. Vamos começar a pensar na questão do mal. O que é o mal? Quem é o mal? O que é o mal estrutural? O que é o mal social? Quem são os verdadeiros traficantes? Quem são os estruturadores? Quem usa corpos humanos para fazer propaganda midiática de voto? Então é isso. Aqui com vocês, uma reflexão profunda. Eles foram assistidos. E isso quer dizer muita coisa. Até o próximo vídeo, gente.